Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Excel, onde a gente começou na aula passada a função PROC-V. E nessa função a gente tinha aqui essa planilha e a gente fez o PROC-V através de uma ligação do nosso cliente. Ele informou seu CPF e o CPF ele corresponde ao nosso código de nosso cliente. E aí foi agendada uma manutenção em um dia e o PROC-V ele me trouxe aqui o endereço desse cliente através do que? Da nossa planilha de cadastro. Essa planilha aqui, como vocês podem ver, ele tem na faixa de 500 assinantes. Desses 500 assinantes, 20 deles foi agendado para essa data uma manutenção. Então, através do PROC-V, a gente verificou aqui o endereço do cliente e também o bairro, aqui através do PROC-V. Porém, através do PROC-V também, a gente não conseguiu fazer o nome do cliente. Por quê? A gente não conseguiria de jeito nenhum fazer através do PROC-V. Por quê? Ele funciona através da coluna base somente para a direita. Você nunca vai conseguir para a esquerda. Aqui para trás, você não consegue de jeito nenhum. Você vai ter que fazer da coluna base de referência para frente, nunca para trás. E como é que a gente faz para poder preencher esse restante aqui dessa coluna? Algumas pessoas, quando nós temos um projeto não muito grande, a gente costuma pegar aqui na base de cadastro e fazer o seguinte, a gente insere uma nova linha, uma nova coluna, e aí a gente pega esse código aqui, do cliente, copia e aí a gente vai estar colando aqui no começo. A gente dá uma acertada aqui na nossa estrutura aqui para ficar esteticamente bonito, né? Razoavelmente bonito. E a gente começa a utilizar o código do cliente aqui no começo. Por quê? Porque aí a gente consegue fazer o PROC-V da base, né, da referência para a direita. E aí a gente consegue pegar o nome do cliente. Porém, quando nós temos uma planilha em um projeto maior, às vezes o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente tira algumas referências do nosso projeto. E aí a gente tem que refazer as planilhas. Muitas das vezes acontece isso. E aí a gente começa a refazer a planilha. Todas as planilhas que dão erro, a gente começa a arrumar. Mas tem um jeito mais prático de nós resolvermos isso. Porém, antes a gente vai ter que conhecer 3 funções aqui, o CORRESP, o índice e o escolher. Eu tenho aqui, essas 3 funções aqui com essa planilha nova aqui, estado, sigla e a capital aqui de nosso país, do Brasil. E eu tenho aqui, a capital aqui, Fortaleza, Cuiabá e Porto Alegre. Então a gente vai estar trabalhando aqui, com essa função CORRESP. O que essa função retorna para a gente? Ela traz o número da linha da célula procurada.
Então, através dela, a gente vai procurar qual é a célula que a gente está procurando e ela vai trazer um número. E qual é a sintaxe dessa função? Igual a corresp, valor procurado, matriz procurada e o tipo de correspondência. Então vamos começar aqui a trabalhar com essa função, que ela não é difícil, ó. Igual a corresp, abre parênteses, né? Valor procurado. A gente vai procurar esse valor onde? Através desse F2, ponto e vírgula. Aí nós temos aqui o que? A matriz procurada. A gente está falando aqui de capital, certo? Então, a gente vai estar colocando aqui a matriz capital. Vou dar um F4 para deixar travado. Então aqui, ó, comecei lá em cima, ó. Eu não comecei pela primeira capital. Eu comecei aqui em cima, aqui na primeira linha, tá? Nossa matriz veio daqui de cima. Ponto e vírgula. E aí aqui, ó, é igual, ou quase igual, né? Ao PROC-V, onde ele mostra aqui a correspondência exata. E no PROC-V ele tem outra opção aqui, que seria a número 1, que é uma correspondência aproximada. E aqui a gente tem o 1 e o menos 1. É maior do que, é menor do que. Nesse caso aqui vamos colocar exata, certo? É o número 0. Eu vou dar um enter aqui, ó, e apareceu um número. Então, como a gente tinha dito, ele traz um número da linha da célula procurada. Fortaleza, 7. Vamos pegar aqui o 7, aqui a linha 7, está lá a Fortaleza. Se eu tivesse começado a nossa matriz daqui para baixo, então o que ele teria dado aqui? Teria dado 8. Como a gente tem aqui como referência aqui a linha, eu comecei lá de cima para dar certo. Então eu vou fazer aqui nossa referência relativa, fazer a alça de preenchimento, e olha, deu um erro aqui nessa célula. Por quê? Pelo seguinte, ó, eu coloquei aqui Cuiabá, só que nessa linha aqui, ó, ele tem um acento no último A. Então vou colocar aqui, ó, Cuiabá, com letra maiúscula também, né? Para ficar certinho, eu vou dar um enter, ó. Então Cuiabá está na linha 12. Vamos conferir. Linha 12 aqui, Cuiabá, com acento no último A. Tá ok? Então essa aqui, essa função, ela retorna para nós um número de linha, certo? Só isso. Para que serve isso? Junto com outra função, ela serve para você determinar outras coisas, tá? Então, o corresp é esse. Vamos estar verificando agora, estudando um pouco, a função índice. Vamos lá, o índice, ele traz o conteúdo da célula encontrada de acordo com o número da linha e da coluna. Então vamos lá, a sintaxe dele é índice, matriz, número da linha e número da coluna. Então, o que acontece aqui, ó, a gente tem que descobrir o número da linha, o número da coluna e pegar a nossa matriz. Vamos lá então. Igual a índice, o índice, ele tem um acento no i, tá? Se você não colocar, não vai conseguir localizá-lo. Então, nossa matriz. O que é a nossa matriz aqui? A nossa matriz é a nossa tabela inteira. Nossa matriz é a nossa tabela inteira.
ponto e vírgula, eu peguei a nossa matriz, ponto e vírgula, o que está dizendo aqui, ó? Qual o estado que tem a sigla GO? Qual o estado que tem a sigla GO? Aqui, ó, é Goiânia, certo? Então, o que está me pedindo aqui é a função. A função está me pedindo o número da linha e o número da coluna. Do mesmo jeito que eu fiz lá no Corresp, eu comecei a nossa matriz aqui lá em cima, ó, certo? Para quê? Para a gente poder pegar aqui, ó, Goiás, GO, né? O GO aqui, ó, linha 10. Então, aqui está me pedindo o que? A linha 10. Então, vou pôr aqui, ó, 10, certo? Ponto e vírgula, a coluna. Qual o número da coluna aqui, ó? Eu estou em Goiás, certo? Goiás é a coluna 2. Mas o que ele está me pedindo? Qual que é a sigla? Qual que é o estado? Então, o estado é de Goiás. Goiás aqui está em que coluna? Coluna 1, certo? Então vamos, fecha parênteses, vou dar um enter aqui, ó, Goiás, tá? Aí por que eu não travei a nossa matriz? Pelo seguinte, ó, essa segunda linha aqui, ó, ele está me pedindo a sigla do Amazonas. O sigla do Amazonas, então eu não vou usar a coluna 1 mais, eu vou usar a coluna 2. Então vamos lá, ó, igual a índice, a nossa matriz aqui eu vou pegar aqui, né, fiz outra vez, ela inteira, ponto e vírgula. Depois da matriz, a gente vai precisar do número da linha. Amazonas está na linha 5. Então põe aqui linha 5, ponto e vírgula. Eu quero o que? A sigla. A sigla está na coluna 2. Coluna 1 é o estado, coluna 2 é a sigla. Então, coluna 2. Eu vou dar um enter, olha lá. AM, Amazonas, AM. Tá certinho. Última pergunta. Qual a capital do Rio Grande do Norte? Igual a índice, que é a nossa função. Matriz, eu vou pegar ela inteira. Ponto e vírgula. Aí eu tenho aqui, ó, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Vamos procurar Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Está aqui, ó, na linha 21. Linha 21. Ponto e vírgula. O número da coluna. A gente quer a capital, né? A capital está na coluna 3, certo? Então vamos dar um enter aqui, ó. Natal. Qual a capital do Rio Grande do Norte? Natal. Tá certinho. Mas o que acontece aqui? Para a gente saber isso, pegar esse resultado, a gente teve que correr aqui a nossa tabela e procurar qualquer linha, qualquer coluna. Aqui nós temos 3 colunas. Se a gente tiver 50, a gente ia ter que procurar qual é a coluna. E outra, a gente tem aqui, ó, como coluna a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Se eu tivesse na linha AY, que número que eu iria colocar? Hã?
Difícil, né? Mas a função índice trabalha assim, tá? Assim como a Corresp. A Corresp me trouxe o quê? Um número. A índice, eu preciso do número para achar o valor da célula. E agora a gente vai ver outra função, escolher. A escolher é mais fácil, porém também aparentemente não tem muita utilidade. Mas ela com agregada a outra função, ela tem sim bastante utilidade. E como que ela funciona? Ó, você tem que informar um número para ela e ele vai retornar um valor pré-definido em sua relação ao número informado. O que é isso? A função dele, a sintaxe é essa aqui, ó. Igual a escolher número índice, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, 5, 6, quantos for necessário, tá? Então vamos fazer essa função aqui, como é que ela trabalha, assim, ó. Igual a escolher. Escolher, você precisa de um número, ó, índice número. Aqui não pode ter letra, tá? É número. Então vamos lá. Eu vou pegar como referência aqui, ó, esse número que eu vou estar digitando aqui, ó, na coluna D3. Ponto e vírgula, aí o valor. São vários valores aí, você que determina qual é o valor. Então tem o valor 1, valor 2, 3, 4. O que eu poderia estar fazendo? Colocando esses nomes aqui, ó. Por exemplo, Jardim Aricanduva seria o nosso valor 1. Vila, Monumento, valor 2. Cidade das Monções, valor 3. E assim por diante. Porém, eu teria que colocar entre aspas. Tá digitando um por um, tá? Se você colocar número, você não precisa colocar entre aspas dupla. Aí se for texto, sim, entre aspas dupla. Número eu não preciso. Eu vou estar colocando aqui, ó, em vez de estar usando essa planilha, essa tabelinha aqui, ó, eu vou estar colocando alguns números. Ó, coloquei o número 10, número 11, número 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Eu vou estar fechando aqui, ó. Eu vou dar um Enter. Ó, já deu um valor aqui, ó, número 10. Por quê? Porque eu tenho aqui o número 1. Se eu tivesse aqui o número 3, seria 12. Número 5, 14. Número 7, já deu um erro. Vou pôr aqui, ó, número 4. O que deu? 13. Por que 13? Ó, tá vendo, ó, 10 é 1. 11 é 2. 12 é 3. 13 é 4. Tem aqui o número 4. Então o 13 foi o quarto número, seria o quarto valor, tá vendo que ele tá aqui, ó, em negrito? O 13. O 14 foi o quinto número que eu coloquei, o quinto valor. O valor 1, ó, o valor 1 foi o 10. O valor 2 foi o 11. Então eu tô aqui, coloquei o 4. Então 10, 11, 12, 13. Qual que é o nosso valor que deu aqui? 13. Foi o quarto valor que eu coloquei. Tá ok? Então a função escolher funciona assim, tá? Então você tem um número e ele te retorna o valor que você estabeleceu aqui, ó, dentro do escolher os valores. Você pôs aqui, ó, número 4, ele vai pegar o quarto valor aqui, ó. O valor 4, tá? Então é isso. Agora é o seguinte,
a gente vai estar preenchendo aqui, ó, duas planilhas. Essa primeira aqui, ó, a gente vai estar utilizando as duas funções, o índice e o CORRESP. Para quê? Para estar colocando o nome do cliente aqui, tá? Então, como é que isso vai funcionar? A gente vai estar utilizando as duas funções. Vamos começar aqui, ó. Igual a índice. O índice, o que ele pede? Ele pede a matriz. Então, eu vou estar usando a matriz aqui do índice e o número da linha. No lugar do número da linha, o que acontece? A gente vai estar utilizando o CORRESP. Por que o CORRESP? Porque o número da linha, ó, CORRESP, ele traz um número. O CORRESP ele traz um número. Então esse número eu vou estar usando aonde? Dentro do índice. Porque o índice eu tenho a matriz? Tenho. Tenho o número da linha? Tenho através do CORRESP. E depois o número da coluna. Qual é a coluna? É a coluna que eu escolhi, que vai me trazer o nosso resultado, certo? Então vamos lá, ó, igual a índice a nossa matriz. No caso aí, a nossa matriz, o que que é? É o nosso valor procurado. Aqui, ó, nome do cliente, tá? Nome do cliente. Eu vou dar um F4, aí eu dou um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, vou voltar aqui, ó, para a minha planilha. Só que aí, o que aconteceu aqui, ó? Ele colocou aqui o nome do cliente, eu vou apagar. Porque eu cliquei aqui, ó, nome do cliente 1, e ele colocou lá. Eu vou estar utilizando agora, ó, a função CORRESP. Função CORRESP, abre parênteses. Aí eu tenho aqui, ó, valor procurado. Qual é o nosso valor procurado? Não é o nosso CPF? Então vou estar colocando aqui, ó. Eu cliquei aqui em cima porque teria que clicar na linha de baixo, na linha 3. Então cliquei aqui em cima e coloquei a flechinha para baixo. Então estou aqui, ó, B3, certo? B3 dessa minha coluna aqui, ó, da minha planilha. Nome do cliente, certo? Então, ó, B3, ponto e vírgula. Eu tenho aqui o B3 aqui foi o nosso valor procurado. Vou apagar aqui novamente, ó. Vou apertar aqui B3, certo? Ponto e vírgula. Aí vai me pedir aqui, ó, a matriz procurada. Mas qual é a nossa matriz? Não é do CPF, mas lá na nossa planilha cadastro. Então eu vou selecionar aqui todo o CPF. Tá ok? Aí eu vou apertar o F4, ponto e vírgula. Aí vai me pedir aqui que nem se fosse parecido aqui, ó, novamente igual ao PROC-V. Então vou pôr 0 porque é exato, certo? Aí fecha novamente até aparecer, ó, o preto, né? Esse primeiro aqui tá verdinho, ó, tá vendo? Porque esse aqui é do CORRESP, o verdinho, e o índice é preto. Sempre o último vai ser preto, tá? Eu vou dar um Enter agora, ó. O que apareceu lá, ó? Catarina. Como eu já fiz a referência absoluta, já travei as células, eu vou fazer a alça de preenchimento aqui, ó. E eu tenho o quê? Todos os nomes igual fosse o PROC-V. É uma substituição, né? A gente substituiu o PROC-V pelo índice e pelo CORRESP,
tá ok? Essa aqui, ó, é a nossa primeira opção. Vamos agora ao nome do cliente, opção 2, certo? O que a gente, qual é a outra função que a gente vai estar trabalhando aqui para achar o nome do cliente? É a função procv junto com a escolher. Igual a gente fez aqui no índice, que a gente colocou o corresp no lugar da linha, do número da linha, a gente vai fazer aqui, ó, a função procv, e no lugar da matriz a gente vai colocar o escolher. A mesma coisa. Muda, claro, muda bastante, porém é um procv, tá? A gente vai estar colocando aqui o nome do cliente na nossa planilha. Vamos tentar aqui, ó, igual a procv, abre parênteses, valor procurado. A nossa referência sempre vai ser o CPF aqui, né? Ponto e vírgula. Aí a nossa tabela. Nossa tabela vai ser aqui. Vai ser o escolher. Que nem eu tinha dito. Escolher. Abre parênteses. Aí o que acontece? Nós não temos aqui, ó, que colocar um número. No escolher aqui, ó, a gente colocou um número, né? Para a gente poder colocar o valor 1 e o valor 2 e o valor 3, o valor 4. Então eu vou pôr aqui um número, só que como eu tenho aqui já um sinal aqui de parênteses, eu vou pôr entre chaves. Eu vou pôr aqui, ó, 1/2. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a coluna 1 e a coluna 2. Vou fechar. Então eu tenho aí o meu índice. Então seria 1 e 2, certo? Aí ponto e vírgula, valor 1. Então o valor 1 é o que a gente vai colocar aqui na coluna 1. E o valor 2 é o que a gente vai colocar aqui, ó, no que a gente discriminou aqui de coluna 2. Então coluna 1, o que a gente vai estar colocando? A nossa referência. Então vem aqui em cadastro, coloca a nossa referência aqui, o CPF, tá? Vamos deixar travado com F4, ponto e vírgula. Aí qual que é a nossa coluna 2? Não é o nome? Que é o que a gente vai estar procurando. E aí eu coloco o F4 para deixar travado. Ponto e vírgula. O que a minha função vai passar agora? Ó? Valor 3, não quero. Eu vou apagar o ponto e vírgula. Vou fechar o escolher. Fechei, ó. Fechei o escolher, o que ele volta? Ele volta o procv, ó. Tá vendo aqui o procv? Aí eu dou ponto e vírgula, por quê? Porque o escolher virou a nossa matriz no procv. Dentro do procv, o escolher está substituindo a nossa tabela. Tabela matriz. Ponto e vírgula, ele me pede aqui, índice coluna. Sempre a nossa referência é a coluna 1. E aí a nossa coluna 2, que no caso aqui a gente determinou que é o nome do cliente, certo? É o que o procv vai estar trazendo pra gente. Ponto e vírgula, o que? O 0, o falso, né? Que é nossa correspondência exata. Eu vou dar um Enter. Aqui é porque eu não fechei a última aspa, né? O último parênteses, certo? E nós temos lá, ó, já, ó, olha lá. Prontinho.
nós conseguimos fazer com escolher, a gente substituiu a matriz tabela dentro do PROC-V, tá ok? Então essas duas maneiras que eu conheço para estar fazendo o PROC-V para trás, tá? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula que muitas pessoas não conhecem. Eu espero que vocês tenham gostado. E agradeço aí a oportunidade de estar abrindo essa aula aí dentro do nosso canal, tá ok? Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.